Bom, nós vemos falando sobre os autômatos finitos, né, que vimos autômatos finitos determinísticos, não determinísticos, né, que nós vimos na aula passada, a computação desses, e para fechar todo esse conteúdo nós vamos conversar um pouquinho sobre os autômatos finitos com movimentos vazios, que nada mais são do que um generalismo dos movimentos não determinísticos, tá? Como é então essa transição de movimentos vazios? O autômato ele vai transicionar de um estado para o outro sem ler nada na fita, ele não vai consumir nada na fita. Então, ao chegar no estado e esse estado tiver uma transição de movimento vazio, ele automaticamente sai desse estado para o próximo estado, tá? Isso é um não determinismo interno, tá? Na realidade, a gente está encapsulando algum tipo de ou alguma transição, e naquele momento a gente não quer se preocupar com essa definição, tá? Para que então a gente vai usar os autômatos finitos com movimentos vazios, tá? Os chamados Fn epsilon ou Fn lambda, depende de como vocês vão representar o símbolo de vazio, tá? É facilitar a construção de autômatos aí e demonstrar algumas propriedades da linguagem, ok? Porque o que nós já vimos é o seguinte: um AFND, um autômato finito determinístico, ele se relaciona com a FD. Então, partindo de um AFD, eu consigo obter um AFD, o autômato finito determinístico. E a mesma coisa vai acontecer com o autômato finito com movimentos vazios, tá? Então, esses três caras eles vão ser equivalentes. Então, se eu obtenho um, eu obtenho os outros dois. Que, na realidade, o que nós queremos sempre são os autômatos finitos determinísticos, tá? Esse é o cara que a gente quer buscar sempre e obter sempre, tá? Esse autômato ele continua tendo ali um alfabeto de símbolo de entrada que ele vai ler na fita, um conjunto de estados que esse autômato pode ter, e a função programa aqui passa a ter também como input, além dos estados, além do símbolo lido, o símbolo do vazio, tá? Podendo então ter transições desse tipo. Estando em P, eu transiciono automaticamente para Q1, para Q2 ou para Qn, ok? Que a marcação da transição vazia significa que ao atingir um estado que dele parte uma transição vazia, eu automaticamente transiciono para um outro estado. Então a transição vazia ela é marcada sempre através do símbolo vazio, né, que pode ser o epsilon ou lambda, dependendo aí da literatura adotada, tá, gente? O JFlap por padrão uso lambda para simbolizar o símbolo vazio, tá? Basta eu ter uma transição como essa aí que caracteriza que esse autômato é um autômato não determinístico com movimentos vazios. O que significa isso? Significa que ao atingir esse estado Q aqui, como ele tem uma transição vazia, automaticamente ele já vai também para o estado P0, tá? E não necessariamente vai para P1 até Pn, porque vai depender de leituras na fita. Tá? Essa computação é exatamente igual à computação do autômato não determinístico. Eu permaneço, uma linha de execução permanece no estado Q e uma outra linha de execução parte através de P0. Tá? Isso é automático. No entanto, no autômato com movimentos não determinísticos, eu precisaria o quê? Ler um símbolo na fita que fizesse com que houvesse a transição não determinística. Com o movimento vazio, não. Ao atingir um estado e desse estado ele apresenta uma transição com o movimento vazio, automaticamente ele já se transiciona para o estado que é destino dessa transição, tá? E aí ele realiza essa computação, tá? Bom, o processamento da transação vazia não é não determinístico, como eu acabei de falar, tá? Vai assumir simultaneamente o estado de destino e o estado de origem, tá? E a origem de um movimento vazio vai ser um caminho alternativo. Então, atingir um estado e dele parte uma transição com o movimento vazio, automaticamente estabeleça um novo caminho alternativo, exatamente igual com os autômatos finitos não determinísticos, tá? A diferença é que eu não preciso ler nada na fita para startar esse novo caminho alternativo. O que a gente tem que entender é que essa transição com vazio, aqui dentro, aqui tem algo encapsulado. Tem transições encapsuladas ali que naquele momento eu não estou determinando, tá?
Bom, por exemplo, qual que seria um autômato que reconheceria as antes de bs? Então, palavras que têm sequências de as e que terminam com bs, que tem as antes de bs. Esse que seria um exemplo de um autômato como esse, tá? Reparem que eu tenho um movimento vazio de Q0 para QF. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver quem é. Deixa eu mutar aqui o Leandro. Pronto. Desculpa, professor, desculpa. Eu não precisa me mutar, não. Eu não tinha visto. Eu gosto de mutar as pessoas, Leandro. Eu sou um cara Tá, mau. foi mal. Então deixa eu te mutar. Professor, aproveitando que eu fiz Fala. merda, para fazer uma pergunta rapidinho. Hum. Na última aula, eu peço desculpa porque é uma pergunta de quem não veio na aula, mas eu fiquei preso no trabalho. Na última aula estava lá como prova. Foi a prova a última aula, o Não, não, C2? não, não, não. Não. Última aula é prova 9. Apareceu no calendário lá, mas não tinha nem matéria suficiente, acho que no Não, C2 não. eu fiquei Prova é dia assustado. 4. Prova é dia 4. Apareceu Ah, prova sim. lá? Estranho. Depois eu vou dar uma olhada lá. Vou ter Apareceu, errado. tinha até um print, mas é bobagem. Não, não. Não é prova, não. Tá, obrigado. Tá? A prova é dia 4. Fechando esse conteúdo. Tá, Leandro? Sim, beleza. Então, pessoal, como é que funciona esse movimento aqui? Vamos lá. Digamos que eu tenha a palavra AABB, tá? Eu li o símbolo A, estou em Q0. Só que como de Q0 eu tenho um movimento vazio, automaticamente eu vou para QF. E permaneço em Q0. Estão vendo aqui o loop aqui do A? Tá? Li o próximo símbolo A. Esse caminho alternativo aqui que foi para QF morre, porque não tem a transição estando em QF lendo A. Mas esse outro caminho de baixo, como eles têm um movimento vazio, ele vai ter um caminho que vai para QF e um outro caminho que vai para Q0. Tá? Li o próximo símbolo que é um B. Esse caminho alternativo que estava em Q0 morre, porque não tem determinação aqui. E aí, esse caminho que foi para QF transiciona para QF. Li o próximo B, atinge o estado final e aceita a palavra. Tá? O que tem que ficar claro para vocês é essa computação específica desse cara. Vou até botar aqui no whiteboard aqui que fica mais fácil para a gente poder mostrar para vocês aqui. Deixa eu... E aí eu vou compartilhar a tela inteira aqui no Teams. Vamos pegar aqui um outro buraco aqui no nosso quadro aqui em branco. Deixa eu só capturar aqui o diagrama do autômato. Oh, saco esse troço. Odeio esse barulho. Vou botar ele aqui, aumentar um pouquinho. Vamos trabalhar em cima desse cara aqui. Então vamos lá. Novamente, tá, pessoal? A mesma palavra, tá? A, B, B. Então eu li o primeiro símbolo na fita, o símbolo A. Estando no estado Q0, que é o primeiro estado que eu vou partir, tá? Como Q0 ele apresenta um movimento vazio, automaticamente ao chegar em Q0 eu já vou para QF e permaneço em Q0. Por que eu permaneço em Q0? Porque tem um loop aqui, pessoal, tá? Ah, esse Google vai encher o saco agora. Agora não é hora de sincronizar nada, Google. Deixa eu pausar ele aqui. Tá? Li o próximo A. Esse cara aqui morre. Por quê? Porque estando em QF eu não tenho transição lendo A. Mas aqui em Q0 eu já tenho um movimento vazio que me joga para QF e o loop que me permanece em Q0. Li um B. Esse caminho morre porque não existe aqui transição estando em Q0 lendo B. No entanto, esse caminho alternativo eu tenho. Transiciono para QF. Li o próximo B. Permaneço em QF. Li a palavra inteira na fita. Um dos caminhos alternativos me levou a um estado final. Então eu aceito a palavra.
tá? Isso é a característica do autômato vazio. Uma vez que eu chegue numa transição dessa vazia, a computação dele tem essa característica. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa palavra aqui. Vamos pegar A, B, A, B. Li o A, estou em Q0, vou para QF, permaneço em Q0 devido àquele loop. Li um B, esse cara vai para QF e esse cara aqui morreu. Li um A. Só tem um caminho alternativo agora em execução, que é esse cara aqui que também morre. Então essa palavra vai ser rejeitada pelo autômato. Por quê? Porque esse autômato lê cadeias que contém primeiro A's, depois B's, em qualquer quantidade. Mas eu tenho que ter pelo menos um A para poder, e pelo menos um B para ser reconhecido. Então, então imagine então a palavra que tenha AA e nenhum B. Como é que ficaria? Então vamos lá, vou botar AA. Li o primeiro A. Q0, vou para QF, ou então permaneça em Q0. Li o segundo A. QF, Q0. Li a fita inteira? Li a fita inteira. Olha aqui, ele reconheceu. Estado final. Então eu preciso ter pelo menos... Não preciso. Eu tenho que ter pelo menos um A para poder reconhecer a palavra. Ok, pessoal? Eita. Então, a computação, ela as transições vazias é a partir de um estado, tá? E ela vai definir para mim um conjunto finito de estados possíveis. E aí a computação vazia faz exatamente isso, como eu acabei de falar para vocês aí no exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, tá? Bom, como é que funciona então, pessoal, a computação então de uma palavra? Sucessiva aplicação da função programa. Para cada símbolo lido da palavra W, da esquerda para a direita, cada passo de aplicação intercalado com computações vazias até ocorrer uma condição de parada. Tá? E aí, qual que é a condição de parada? A condição de parada vai ser a mesma condição, depois eu te volto aqui. Ele não cita não. A condição de parada vai ser as mesmas condições de paradas do AFND. Ok? Ou seja, se eu li a palavra inteira na fita, e um dos caminhos alternativos me levou a um estado final, eu aceito a palavra, igual no exemplo que a gente fez. Se, no entanto, se eu ler a palavra inteira e nenhum caminho alternativo me levou a um estado final, eu vou rejeitar, ou se eu tenho indefinição na computação, na transição, nos caminhos alternativos, que também nós vimos ali no exemplo. Então também eu vou rejeitar a palavra. Então esse processo da computação da palavra é algo bem semelhante ao que nós vimos lá dos AFNDs, ok? Então é o que está aqui, ó. A parada de aceita e rejeita é análoga ao autômato finito não determinístico. É isso aí que vocês têm que ter em mente. Então, por exemplo, esse autômato aqui é um autômato um pouco mais complexo, na realidade ele é simples. Então ele reconhece em palavras W que terminam ou com um A, ou com dois Bs, ou com três Cs. Tá? Reparem que aqui eu vou ter um loop que vai consumir o tempo todo os caracteres, né, os símbolos de entrada, e aí eu vou ter as funções de transição vindo aí para os diferentes saídas. Vamos fazer um teste aqui. Vamos exemplificar aqui com vocês. Aqui. Vou pegar aqui o nosso quadro em branco. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou usar aqui a palavra AA. Então, li o primeiro símbolo A. Estou em Q0. Como eu tenho movimentos vazios saindo de Q0, ele vai para Q1, ele vai para Q2, ele vai para Q4, tá? E vai permanecer também em Q0. Li o segundo A. Esse Q1 transiciona para QF. Esse caminho alternativo que partiu para Q2 morre, porque não tem transição definida. Esse aqui morre. E esse que está em Q0, pessoal, repete tudo de novo. Vai para Q1,
vai para Q2, vai para Q4 e permanece em Q0. A palavra foi toda lida? Foi. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caminhos alternativos em vigência. Algum deles me levou a um estado final? Sim, esse aqui. Então a palavra foi aceita pelo autômato. Tá? Então, ó, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Só diminuir o tamanho desse cara aqui para ficar mais fácil para a gente poder fazer os exemplos. Fazer mais um exemplo aqui, depois eu vou partir para o JFlap com esse cara para te fechar esse conteúdo, essa parte do conteúdo. Então vamos lá. Vamos imaginar agora que eu tenho a seguinte palavra: A, B, C, C, C. Tá? 3 Cs consecutivos. Li o primeiro A. Estou em Q0. Então, como tem movimento vazio, Q1, Q2, Q4, Q0. Li um B. Esse cara morre. Esse cara transiciona para Q3. Esse cara morre. E esse cara que está em Q0, a mesma coisa. Q1, Q2, Q4 e o Q0. Li um C. Esse cara morre, que estava em Q3. Esse que está em Q1 morre também. Esse que está em Q2 morre. Esse que está em Q4 transiciona para quem? Para um Q5. E esse Q0, pessoal, tudo de novo. Q4, Q1 quer dizer. Q1, Q2, Q4 e o Q0. Li um próximo C. Esse cara que estava aqui em Q5 vai para Q6. Esse cara morre, esse cara morre, esse cara vai para Q5, tá? E esse cara aqui, de novo, Q1, Q2, Q4, Q0. E aí eu leio o último C, que está ali em cima. Ao ler esse último C, esse caminho vai para o QF. Esse caminho morre, esse vai para Q5 e esse aqui quebra tudo de novo nos caminhos alternativos. Li a fita inteira? Li a fita inteira. Um caminho aqui, ó, me leva a um estado final, pelo menos um. Então eu aceitei a palavra, tá? Nesse exemplo aí, o que acontece na realidade é uma explosão de caminhos alternativos que vão sendo executados durante a computação do autômato. Mas, no entanto, é a mesma coisa quando a gente trabalha com autômatos finitos não determinísticos. Basta que um desses caminhos me leve a um estado final, ok? Então, por exemplo, eu vou usar aqui o JFlap para poder mostrar para vocês como é que fica a computação desse cara aí. Então vamos lá, autômato finito, a computação não. A correlação dele com o não determinístico. Então eu vou estar aqui, o estado Q0 está aqui. Q1, Q2, Q3. São quantos estados aqui na frente? 3 estados. Tudo bem. Então, deixa eu colocar ele aqui. Movimento vazio, movimento vazio, movimento vazio. C. Estado inicial. Estado final vai estar aqui. Botão direito. Opa, excluir aqui. Tá? Estando em Q1, lendo A, eu vou para Q4, que vai ser meu estado final. Estando em Q2, lendo 1B, eu vou para Q5.
Lendo o segundo B, li um B, vou para Q5, então não tem esse segundo aqui. E tem sim. Q2 para Q3, que seria o Q5 aqui, lendo um B. Tô doidinho. Tá doido? Você é doido, rapaz. Vê o negócio direito, pô. E o segundo B eu vou pra cá. Aqui são 3 Cs, né? Então eu li um C, eu vou para Q6. Eu li outro C, eu vou para aqui. Se eu ler um terceiro C, aí eu vou para esse cara aqui, tá? Ok, tá aí, tá? Esse mesmo autômato, lógico, os estados não vão ter o mesmo nome, mas a estrutura é a mesma, é o mesmo autômato do nosso exemplo aqui. Professor, desculpe interromper, cara. Fala. Como é que você fez o vazio aí, cara? É só puxar a transição. E não botar nada? Não bota nada. Quer ver, ó? Ó, Beleza. botar dois estados aqui, ó. Só puxar, ó. Clicou fora, pronto, tá? Beleza, valeu. Aqui no meu caso, eu estou usando o Epsilon, tá? Se vocês vierem aqui, ó. Cadê? Não, aqui, ó. É no menu principal. Naquele menuzão grandão, que aqui, como eu estou com ele aberto, ele não mostra mais. Ele tem um Preference, tá? Aqui, ó. Preference, tá vendo, ó? Set empty string character, tá vendo? Aí eu lambda ou epsilon. Vocês aceitam aqui, ó. Muda aqui, ó. Ah, o meu tá lambda aqui. Isso. Eu estranhei mesmo. Só mudar aqui. Tá, dá um Ctrl P. Tem um atalhozinho aqui que eles criaram aqui. Para isso. Então vamos lá. Vou converter esse aqui então para um autômato finito determinístico. E aí você vai através de um algoritmo parecido com aquele que nós vimos, que é criar aquela explosão de estados, porque em Q0 eu posso estar em Q0 e Q1, então eu vou ter um estado Q0 e um novo estado chamado Q0 e Q1. Eu posso estar ao mesmo tempo em Q0 e Q2, então eu vou ter um novo estado chamado Q0 e Q2, um outro estado chamado Q0, Q2, Q3, tá? E aí a gente tem o mesmo autômato, só que agora ele é um autômato finito determinístico. Lógico que a complexidade dele é muito maior em relação ao autômato finito com movimento vazio. Então o que eu quero mostrar aqui para a gente fechar isso? Que se vocês obtiverem um autômato finito com movimentos vazios, não determinístico com movimentos vazios, vocês vão poder obter um autômato finito determinístico. Por quê? Porque do autômato finito com movimentos vazios eu posso obter um autômato finito não determinístico, e do autômato finito não determinístico eu consigo obter um autômato finito determinístico, tá? Ou seja, essas três classes são equivalentes. É o que a gente chega aqui ao final. Primeiro, cadê minha caneta? Aqui. Primeiro, toda e qualquer palavra aceita por um autômato finito não determinístico com movimentos vazios é também regular, assim como qualquer palavra aceita por um AFD ou por um AFND, tá? Ou seja, são classes, é a mesma classe de linguagem que são aceitas por esses três autômatos, tá bom? Esse aí algoritmo eu deixo aí exatamente o outro algoritmo, depois vocês podem ler com mais calma, tá? Isso é importante, é simplesmente aquela combinação possível, depois a gente minimiza o autômato, o próprio JFlap já faz isso pra gente. Então o que significa o quê? Que se eu trabalhar com esses três caras, são equivalentes. Então eu posso ter uma solução complexa, como esse exemplo que eu dei para vocês, olha, é um autômato mais complexo, mas que eu parti de uma estrutura bem mais simples, que foi uma estrutura com movimentos vazios. Reparem, comparem os dois autômatos. Ou seja, aqui tinha muito mais transições, inclusive outros estados que eu não estava mapeando. Que quando eu obtenho o autômato finito determinístico, reparem que eu tenho 3 estados finais, várias outras transições. Por quê? Porque isso estava encapsulado aqui, no movimento vazio.
tá? Isso que é a principal característica aí do autômato finito com movimentos vazios. O que vocês têm que ter em mente é que ao obter um, eu obtenho os demais. Ao obter um autômato com movimentos vazios, eu obtenho um autômato não determinístico que obtém um autômato determinístico. Tá? Os três são correlacionados, eles são equivalentes. Bom, e aí a gente chega no segundo formalismo de linguagens regulares, que são as chamadas expressões regulares, que é uma forma, que é um formalismo denotacional, porque ele denota, né? Mas também é um formalismo gerador das linguagens, tá? Isso é uma característica aí de expressões regulares, tá? A base das expressões regulares, eu vou trabalhar primeiro com o conjunto vazio, que vai denotar para mim a linguagem vazia, ou o símbolo, o caractere vazio, que denota para mim a linguagem que contém apenas uma única palavra, que é a palavra vazia, tá? Ou então a palavra X, o símbolo X, o caractere X, seja o que for, que vai denotar para mim a linguagem que contém esse X. Então, essa aí é a minha base inicial para trabalhar com expressões regulares. A partir dessa base inicial, eu posso realizar operações, como operação de união, onde eu posso unir duas linguagens, dois conjuntos de linguagens. Operações de concatenação, que é onde eu vou concatenar as palavras de uma mesma linguagem. O que significa concatenação da linguagem R com a linguagem S? Palavras que têm esse formato. Começam com a palavra U e terminam com a palavra V, ou seja, são concatenadas, sendo que U pertence à linguagem R e V pertence à linguagem S, ou seja, eu vou pegar cada uma das palavras de uma determinada linguagem e concatenar com todas as palavras da outra linguagem. Ou a chamada concatenação sucessiva, que eu vou pegar as palavras de uma mesma linguagem e concatenar com elas mesmas N vezes ou 0 ou mais vezes, que é exatamente esse operador aqui, que é o operador aqui asterisco, tá? Então, como é que é a ideia da expressão regular? É exatamente a mesma ideia das expressões regulares que você já trabalha aí, para quem já desenvolve, trabalha com formulários, inputs, validação de texto, reconhecimento de linguagens naturais, etc. É validar a estrutura, tá? Utilizando essas operações simples aí, existem algumas outras operações também, tá? Então, se R é uma expressão regular, então ela vai corresponder a uma linguagem chamada L de R ou gera R, tá? É normal, por exemplo, na concatenação sucessiva, a gente não trabalhar com entre parênteses, tá? E a concatenação tem precedência sobre a união. Então, se eu tiver concatenação e união, primeiro eu faço a concatenação, depois eu faço a união. Alguns exemplos, então, de expressões regulares. Então, por exemplo, essa expressão regular, a primeira expressão regular, AA, é somente a palavra A. A BA asterisco são palavras que começam com Bs seguidas de 0 ou mais As. Tá? Quando eu tenho A mais B, entre parênteses, com o operador asterisco aplicado, significa que são todas as palavras possíveis envolvendo A e B, com repetição ou sem repetição, e incluindo o vazio. Então eu posso ter o vazio, eu posso ter a palavra A palavra B, AB, AAB e assim segue, tá? Infinitas combinações possíveis. Nessa outra aqui, são o quê? Todas as palavras que contêm o AA como subpalavra. Por quê? Porque reparem que o prefixo dela aqui, ó, são todas as combinações possíveis envolvendo A e B, incluindo o vazio. E o sufixo? Todas as combinações possíveis entre A's e B's, incluído o vazio. Então, a única coisa que eu tenho fixa aqui, na regra de formação das palavras dessa linguagem, é que todas vão ter dois A's, como subpalavra. Tá? Olha esse segundo exemplo aqui de expressão regular. Palavras que contêm exatamente dois B's. Então, o que eu tenho fixo aqui? O B e o segundo B. Então, eu posso ter 0 mais As, um B, 0 mais As, outro B, e 0 mais As, fechando a palavra. Tá? Essa aqui, como eu não tenho operador estrela aplicado no AA mais BB, é seleção, é ou.
Então são palavras que terminam ou com AA ou com BB, tá? Então quando eu tenho, aí vale a pena a gente explicar o seguinte, quando eu tenho isso aqui, é a mesma coisa disso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Depende da literatura, tá? X mais Y aqui em expressões regulares significa que nessa posição ou vou ter o caractere X ou a palavra X, ou vou ter o caractere Y ou a palavra Y, tá? Em algumas literaturas, inclusive alguns exercícios também, eu uso o pipe, que também é ou, tá, gente? Significa ou. Tá? Depende da literatura. Então vocês vão poder ter essas duas formas de grafias diferentes para essas expressões regulares. Agora, significa que é um ou outro. Se eu uso o operador ni aqui, ou asterisco, aí não. São todas as combinações possíveis entre esses caras aqui. Tá? Agora, eu posso usar também o operador mais, que significa uma ou mais incidência. Ou seja, o vazio não está incluso aqui dentro. Aqui eu tenho o vazio também como opção desse cara. Aqui fica bem claro isso. Reparem que eu tenho como prefixo da palavra ou a ou vazio. E como sufixo, todas essas combinações aqui. Ó. Então, são todas palavras que não vão ter dois as consecutivos. Se vocês começarem a montar as palavras aqui, ó, eu posso ter o a, ou posso ter o a, mas aí eu posso ter um b, ou posso ter um a, ba, mas eu nunca vou ter dois as consecutivos. Bom, fazendo aí aquele exemplo da utilização daquelas operações básicas, reparem nessa expressão regular aqui, ó, palavras que terminam com a ou bb. Primeiro, eu tenho a linguagem que só contém a palavra a e a linguagem que só contém a palavra b. E aí, quando eu faço a mais b, significa que é a união da linguagem que contém somente a com a linguagem b. Quando eu uso a mais b asterisco, é como se eu estivesse utilizando isso aqui. A mais b é 0 ou mais repetições envolvendo as e b's. Quando eu pego o AA, seria a concatenação sucessiva duas vezes da linguagem que só contém um A. O BB, a mesma coisa. Quando eu pego o AA mais BB, seria a união dessas duas linguagens e eu tenho esse conjunto aqui de palavras. E aí, quando eu junto tudo, eu tenho a linguagem sendo formada com as diferentes opções dessa linguagem. Então, o que acontece? Expressões regulares nada mais é do que um conjunto de operações básicas de união, concatenação e concatenação sucessiva, que a gente vai, seleção, que a gente vai aplicar sobre os símbolos do alfabeto. Tá? E a construção é exatamente assim, é por partes. Eu começo definindo uma pequena parte, e aí eu vou fazendo a união, ou fazendo a concatenação, ou fazendo a concatenação sucessiva, até obter a expressão regular que vai formar as palavras da minha linguagem. Tá? Toda expressão regular gera uma linguagem regular. Isso aqui a gente tem que saber como teorema, isso é fato. Tá? Toda expressão regular gera uma linguagem regular. Tá? Por quê? Porque eu vou conseguir obter um autômato finito determinístico ou não determinístico com movimentos vazios que represente essa expressão regular, tá, pessoal? Então, por exemplo, qual seria o autômato que reconheceria essa expressão regular? A linguagem vazia. Esse autômato aqui. Não tem, aceita tudo como entrada, mas não tem estado final, ou seja, rejeita todo mundo. Como é que seria o autômato que reconheceria a palavra vazia? Seria esse autômato aqui. O estado inicial e o estado final é o mesmo. Como é que seria o autômato que reconheceria apenas o símbolo X? Esse autômato. E aí eu posso aplicar a união, concatenação e concatenação sucessiva sobre os autômatos. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Através de movimentos vazios. Então, dado dois autômatos, por exemplo, eu quero realizar a união de duas expressões regulares. Eu tenho o autômato 1, que representa a primeira expressão regular. Eu tenho o autômato 2, que representa a segunda expressão regular. Como é que eu vou unir esses dois autômatos? Introduzo um estado, que é 0, um novo estado inicial, um novo estado final. E colo esses caras através de movimentos vazios.
E a concatenação de dois autômatos, de duas expressões regulares? A mesma coisa, pessoal. Enquanto que aqui eu tenho paralelismo, aqui eu vou ter sequencial. Tá? Então, o autômato que representa a primeira expressão regular, o autômato que representa a segunda expressão regular. Colo os dois através de um movimento vazio. Evidentemente, esse estado aqui deixa de ser final, permanece apenas o segundo estado final. E quando eu tenho, então, uma operação de concatenação sucessiva, tá? Sobre esse autômato. Tem alguém me chamando aqui. Deixa eu ver. Ah, que bom, Gabriel. Beleza. Então, quando eu tenho aqui, então, uma concatenação sucessiva, introduzo um novo estado que 0, um novo estado final, e aqui eu tenho um loop, olha. O mesmo autômato que representa R1, e aí eu estabeleço esse loop. Ele pode passar direto de Q0 para QF, que seria a palavra vazia, como ele pode ficar aqui dentro, gerando ali a mesma palavra sucessivamente, tá? Que esse aí é o objetivo da palavra, da expressão regular. Então, pessoal, a gente pode representar aquelas expressões regulares básicas em autômatos. Então, reparem, o autômato que reconhece apenas a palavra A. Será que eu consigo apagar esse negócio aqui? Que sem querer eu... Deixa eu ver aqui. Sem querer eu... Posso apagar esse negócio aqui? Salvei o PDF com meus riscos. Eu tento evitar ao máximo para evitar exatamente isso. Deixa eu aumentar aqui... Tento evitar ao máximo isso. Pronto. Aí eu salvei ele com meus rabiscos. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui o autômato que representa a palavra A, que reconhece apenas a palavra A. O autômato que reconhece apenas a palavra B. O autômato que reconhece o A asterisco, 0 ou mais repetições. Então, conforme nós vimos, ele é dado por esse autômato. O autômato que reconhece o AA, que é essa cadeia aqui, ó, palavras que terminam com AAs ou BBs, é dado por esse autômato. Opa, mesma coisa lá de cá. Um monte de... Morre. Opa. Foi. Vamos lá. O autômato BB. E aí, ó, o AA ou o BB. Então eu vou juntar o autômato que representa o AA e vou juntar o autômato que representa o BB através aí, ó, de movimentos vazios. Agora, pessoal, é só colar tudo. Então, aqui eu tenho o autômato, que seria o prefixo, que seria o asterisco, e aqui eu tenho o autômato que representaria a seleção AA ou BB. Então agora eu obtive, através de uma expressão regular, um autômato finito com movimentos vazios. Tá? Mas nós já vimos que, partindo de um autômato finito com movimentos vazios, eu consigo obter um autômato finito com movimentos não determinísticos e determinísticos. Ou seja, a linguagem que esse cara gera é regular. Por que ele é regular? Porque eu sempre consigo obter um autômato que a reconheça. Tá? E eu posso também fazer o contrário. Se a linguagem é regular, eu também consigo obter uma expressão regular que a denote ou que a gere. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilidade? Então vamos para a parte final aí da nossa disciplina, que semana que vem a gente vai discutir alguns exercícios para a prova, tá, gente? Então vamos lá. O que são as gramáticas regulares? É o formalismo, finalmente, que é o nosso terceiro e último formalismo, que a gente vai definir para a gente, então, as chamadas gramáticas regulares, tá? Deixa eu ver quem está me chamando aqui. Permite definir tanto linguagens como regulares como não regulares, que é o formalismo de gramáticas, tá? Mas o que me diz que uma gramática é regular? Restrições nas regras de produção.
o formato das regras de produção dessas gramáticas vai me dizer se ela é regular ou não, tá? Então, como é que é o formato dessas regras, as regras de produção? As gramáticas regulares, elas têm uma restrição muito forte em relação ao formato das regras de produção. Então, por exemplo, vamos lá. Eu posso ter uma gramática linear à direita, uma GLD, que tem esse formato aqui. Um símbolo não terminal na esquerda, que deriva em uma cadeia ou uma palavra de terminais que pode ser seguido ou não de um não terminal. Ou seja, eu só posso ter 0 ou 1 não terminal à direita. Se essa cadeia aparece à direita, ou mais à direita aqui, ó, da setinha de transição, eu vou dizer que ela é uma gramática linear à direita. Se essa cadeia de não terminais, aparece mais à esquerda, eu vou dizer que ela é uma gramática linear à esquerda, tá, pessoal? Então reparem, primeira coisa, do lado esquerdo aqui da setinha só posso ter apenas um único símbolo não terminal. Do lado direito da setinha, eu só posso ter ou um símbolo não terminal ou nenhum símbolo não terminal, tá? E mais eu posso ter uma cadeia, ou seja, 0 ou mais símbolos terminais, tá? Que podem estar à direita ou podem estar à esquerda. Por que ela é linear? Porque do lado de cá só tem um símbolo. Eu não tenho mais de um símbolo, então por isso que ela é linear. Então por que ela é linear à direita? Porque esse cara aqui está mais à esquerda, mais à direita, ou então mais à esquerda em relação à regra de produção. Agora, quando essa cadeia de símbolos terminais tiver 0 ou 1 símbolos, eu vou dizer que essa é uma gramática linear unitária. Se essa cadeia estiver mais à direita, gramática linear unitária mais à direita, ou GLUD, tá? Ou se essa cadeia aparecer mais à esquerda, gramática linear unitária à esquerda, tá? O que vai comandar isso é exatamente essa cadeia de não terminais. Então, resumidamente, do lado esquerdo, apenas uma única variável ou símbolo não terminal, e do lado direito, no máximo um único símbolo terminal, tá? Que sempre vai anteceder ou suceder uma cadeia de símbolos terminais, linear à esquerda, linear à direita, tá? Ou isso aqui, essa cadeia de símbolos terminais pode ser inclusive vazia. Então, por exemplo, eu posso ter A que deriva em Bzão, seria um exemplo de uma regra de produção. A que deriva em Azinho, Bzão, outra regra de produção. A que deriva em Bzinho, Bzão, Azinho, outra regra de produção válida para uma gramática regular. Agora, não poderia ter algo como isso aqui, ó, Bzão, Czão. Não, isso não é regular. Essa gramática não é regular. Por quê? Porque eu tenho dois símbolos variáveis do lado direito, tá? Então, pessoal, aqui está a definição. Se eu tenho o que é uma gramática? Então, a linguagem gerada por uma gramática é o conjunto de palavras contendo apenas símbolos terminais, obtidos a partir do símbolo inicial da gramática, com uma ou mais regras de produção. Nós já vimos essa definição anteriormente, tá? Então, qual que seria então essa linguagem é regular? Para ela ser regular, eu tenho que obter uma gramática regular que a represente. Então, como é que seriam essas gramáticas regulares, pessoal? Então, aqui tem um exemplo, ó, uma gramática regular à direita. É Czão que deriva em Azinho, Azão, ou e Azão que deriva no Bzinho, Azinho, Azão. Reparem que a regra é sempre obedecida. Ou posso ter uma gramática linear à esquerda, tá? Que também gera aquela linguagem. Ou uma unitária. O que significa unitária? A cadeia de terminais tem que ter no máximo um símbolo, tá? Ou então unitária à esquerda. Então, dado essa mesma linguagem aqui, ó, que seriam o quê? Palavras que comecem com A, que podem terminar com 0 ou mais BAs, tá? Ou palavras que começam com A seguidas de 0 ou mais BAs, eu tenho essas gramáticas aqui que podem a representar. São gramáticas equivalentes, são gramáticas que vão gerar a mesma linguagem, ou seja, gramáticas equivalentes.
Aí um outro exemplo também de gramáticas regulares. Tá aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho palavras que começam com zero, terminam com as ou bebês, tá? Que nós já vimos. Então eu posso ter uma gramática regular, linear à direita, que gere essa palavra. Então Szão que deriva no Azinho Szão, ou no Bzinho Szão, ou no Azão, tá? E o Azão deriva no AA ou no BB, porque o Azão é exatamente aquele cara que vai terminar, tá? Vai finalizar essa gramática. Ou então eu posso ter a mesma representatividade, mas com linearidade à esquerda. Reparem que a cadeia de terminais fica onde? Mais à esquerda da regra de produção, mais ao final da regra de produção. Beleza, pessoal? Então tá, vamos seguindo. Bom, eu posso ter não linearidade? Posso, tá, gente? Eu posso ter produções como essa que vão estar vinculadas a uma linguagem não regular? Posso. Que é exatamente esse cara aqui, ó. Essa linguagem aqui é uma linguagem que eu não consigo representar através de uma gramática regular, tá? Essa é a chamada linguagem de duplo balanceamento. A gente só vai conseguir representar essa linguagem ou gerar essa linguagem através de uma gramática livre do contexto, que é a nossa próxima unidade, tá? A gente não vai conseguir fazer através dessa abordagem. E aí, ó, mais um teorema: toda gramática regular gera uma linguagem regular, tá? Isso aí é mais um teorema para a gente. Eu deixo aí a prova de dedução, que é basicamente, dado uma gramática, a gente consegue determinar um autômato. Nós já vimos isso, olha. Aqui, por exemplo, eu posso ir para esse novo estado aqui, tá? Então, dado uma gramática, a gente consegue sempre determinar um autômato. Eu vou usar o JFlap para ficar, até para vocês poderem aprender também a usar o JFlap, tá, pessoal? Vamos lá. New Grammar. Cadê? Grammar. Quero usar esse exemplo aí, ó, que tá ali. Então, ó, S, que vai derivar no Azinho Szão, ou S, que vai derivar no Bzinho Szão, ou S, que deriva no Azão, ou Azão, que deriva no AA, ou Azão, que deriva no BB. Opa, BB minúsculo. Vamos lá. Teste. Gramática linear à direita, tá? Que também é uma gramática regular, ou também é uma gramática livre do contexto, como a gente vai ver depois. Converter esse cara aqui num autômato pushdown, tá? Ou converter ele numa linguagem regular ou um finito autômato. Então, ó, a transição S que vai para S foi criada, tá? Tá aqui, ó. Estão vendo? Olha aí, ó. Então, partindo aqui, eu tenho um movimento vazio, tá? Desse autômato eu posso gerar um autômato não determinístico e um autômato determinístico. Isso é possível, tá? Porque daquela gramática eu obtive um autômato com movimentos vazios. E desse mesmo cara eu posso partir e gerar aí depois um autômato não determinístico e um autômato finito determinístico. Ou seja, dado a gramática, que é que esse teorema quer provar para vocês, a gente consegue sempre obter um autômato, tá? Sendo assim, existe essa relação, vai existir essa relação entre os autômatos com as gramáticas regulares. Então, se eu tenho uma linguagem que ela é reconhecida por um autômato, seja qualquer um dos três, ela é regular. Se eu tenho uma linguagem que ela pode ser denotada ou formada por uma expressão regular,
então ela é regular. Se eu tenho uma linguagem que ela é gerada por uma gramática regular, então ela é regular, tá? Esses três casos têm que ficar claros para vocês, e aí são só exatamente exemplos como eu acabei de falar para vocês. Então, para a gente fechar, é isso que tem que ficar claro. Se eu tenho uma linguagem regular, ela pode ser reconhecida através de um autômato finito, seja ele determinístico, não determinístico ou com movimento vazio. Ela pode ser denotada através de uma expressão regular e ela pode ser gerada através de uma gramática regular. Então, isso aí são características importantes para que a gente possa correlacionar as linguagens ditas regulares com as gramáticas, expressões e autômatos finitos, tá? Então, esses três formalismos estão intrinsecamente correlacionados com as chamadas linguagens regulares. Lembrando que as linguagens regulares são linguagens que apresentam restrições fortes enquanto a regra de produção de suas gramáticas, como acabei de falar, o que restringe a classe de linguagens que ela pode reconhecer. As linguagens de programação não são regulares, são linguagens livres do contexto, que nós vamos ver aí no próximo conteúdo, tá bom? Ai, Jesus amado. Bom, galera, fechamos então essa parte, tá? Vou só dar mais alguns recados para vocês aí.